Olá pessoal, tudo bem? Nós paramos na aula anterior falando dos algoritmos max-min e mostrando o melhor caso, o pior caso e o caso médio. Agora nós vamos falar sobre comportamento assintótico de uma função. Basicamente, o comportamento assintótico vai nos mostrar, por exemplo, como algumas funções elas reagem de maneira diferente, dependendo da entrada n. Se ela for, por exemplo, uma entrada com n baixo, por exemplo, n pequeno, ela vai se comportar de um jeito. Mas se o n for muito grande, ela vai se comportar totalmente diferente. Muitas vezes vai ser até intratável a gente utilizando o algoritmo com um n muito grande. Então, assim, geralmente essas funções, quando o algoritmo tem poucas instâncias, o n é pequeno, ele não é um problema. O problema geralmente é quando a gente tem um n muito grande. E aí o algoritmo pode ser que demore mais ou tenha pior performance do que um com o outro. Então a gente vai ter que ter uma forma de calcular para dizer quando um algoritmo vai ser melhor do que o outro e quando eu posso utilizar, né? A gente saber, por exemplo, que ele pode crescer tanto que seja até impossível de utilizar um computador para resolver esse problema. O comportamento assintótico basicamente funciona como está nesse gráfico aí. Então, o que ele chama de dominação assintótica? O que a gente vai medir, então, a medida de custo ou medida de complexidade relata o crescimento assintótico da operação considerada. Então, vamos para a definição. Então, uma função f de n domina assintoticamente outra g de n se existem duas constantes positivas c e m, tais que, para n maior do que m, temos que o módulo de g de n é menor ou igual do que uma constante c multiplicada pelo módulo da função f de n. Bem, traduzindo tudo isso, o que significa? Basicamente, a gente vai ter aqui, então, uma função, né, que duas funções, c, f de n e g de n. E o que ele está falando dessas duas constantes? Essas duas constantes c e f de n. Isso que vai ser o mais importante. Então é o seguinte, eu tenho duas funções que vou crescendo aqui, então, o n 0, 1, 2, 3, 4, 5, e vai crescendo infinitamente, né, até 1 milhão, se eu quiser, por exemplo. Ele cresce infinitamente. E aqui vai ser os valores de saída da minha função. O que ele está falando aqui? É que eu vou ter uma função, por exemplo, a g de n, ela vai seguir uma determinada, então, com valores pequenos, ela ultrapassa a f de n, mas a partir de um determinado ponto aqui, ela vai estar sempre abaixo da f de n. Então, esse ponto m aqui é o ponto mais importante, porque ele vai determinar, a partir desse momento, essa função que multiplica aqui o f de n, né, o cf de n aqui, vai estar sempre acima dessa função g de n. Então, ela nunca volta a cruzar novamente, como está aqui, por exemplo, se ela fizesse isso aqui e voltasse a cruzar de novo aqui para baixo. Ela nunca vai acontecer isso. Então, esse ponto aqui, m, é onde a gente garante que, a partir desse ponto, a função cf de n vai ser sempre acima, os valores, né, acima do g de n. Então, quando acontece isso, eu falo que a f de n aqui, ela domina assintoticamente a g de n, porque ela vai ter um valor c que multiplica essa f de n, que vai fazer com que ela sempre fique acima da g de n. Todo valor que eu der a partir desse ponto m. Parece um pouco complicado, mas depois que a gente for começando a ver os exemplos, a gente vai clareando melhor esses conceitos. Mas o mais importante aqui é que a gente tem que ter essas duas constantes, a c e a m. Vamos para um exemplo de como isso funciona. Por exemplo, eu tenho a g de n aqui, que é essa função n mais 1 ao quadrado. Eu tenho a outra função f de n, que é n ao quadrado. Note que as duas funções têm o mesmo valor, né? N ao quadrado. Eles estão elevados ao quadrado, o expoente. Então, as funções dominam assintoticamente uma outra desde que eu tenho, então, um valor m, no caso aqui, em que n seja maior ou igual a esse valor m. No caso, o m aqui é 1. E eu tenho aqui a constante c, que multiplica a função que garante que, a partir desse 1, do valor 1 aqui,
todos os valores desse lado da equação vai ser sempre maior ou igual a esse outro lado aqui da equação. Então, o que ele está dizendo é, eu vou ter a constante C, que é a 4, que multiplicando o n ao quadrado, vai fazer com que esse n seja sempre, esse valor aqui da equação desse lado de cá, seja sempre maior do que o lado esquerdo. Para que valores? Para os valores a partir de, como está aqui, né? N maior do que 1. Vamos, por exemplo, se o n for 1, então esse lado aqui vai ser 1 mais 1, 2, 2 ao quadrado, 4. Já o outro lado vai ser 1 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. 4 vezes 1, 4. Então, ele é menor ou igual? É. Agora vamos para o valor, por exemplo, 2. 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado, 9. Esse lado aqui, 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. Então, 16 é maior do que 9. Então, sempre eu vou garantir, a partir desse ponto aqui, eu vou sempre garantir que eu vou ter uma função parecida com aquele gráfico lá, né? Em que eu vou ter aqui o meu x e o y, em que o meu, nesse caso, né? A f de n vai dominar assintoticamente o g de n aqui, tá aqui por baixo. A partir desse ponto M aqui, que é... Opa. Eu vou ter um ponto M aqui que vai ser 1 por 1. Então, esse aqui vai ser M igual a 1. Então, a partir de M igual a 1, eu vou garantir que 4n ao quadrado, né? 4n ao quadrado aqui, vai ser sempre maior do que essa função aqui, n mais 1 ao quadrado. Então, a partir desse ponto aqui, ela vai estar sempre acima. Da mesma forma, eu posso fazer o contrário. Eu posso dizer que... Posso provar também que esse lado da equação aqui... Posso dizer que n ao quadrado vai ser menor do que n mais 1 ao quadrado. Para os valores de m maior do que 0... Como não tem nenhum valor aqui, a gente poderia falar, ué, mas cadê o valor do c? A constante que está multiplicando n ao quadrado aqui, que é a função original aqui, que é g de n, né? N ao quadrado, a função original é essa. N mais 1 ao quadrado. Então, a constante que está multiplicando aqui é o valor 1. Então, 1 vezes... Opa. 1 vezes n mais 1 ao quadrado vai ser sempre maior do que esse lado aqui da equação, né, que é n ao quadrado. Então, a gente pode fazer os valores e testar. Bem, a gente está dizendo que a partir do m maior do que 0. Então, 0 ao quadrado, qualquer 0 ao quadrado, 0. 0 vezes 0 é 0. 0 mais 1, 1. 1 ao quadrado, 1. Então, 1 é maior do que 0. O valor 1 agora. 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Então, 4 vai ser maior do que 1. E assim por diante. Então, o que eu estou dizendo, basicamente, é que a partir do n maior que 0 aqui, a função n mais 1 ao quadrado, né, vai ser sempre maior do que... Vai ser sempre maior do que a n ao quadrado, que agora está aqui embaixo. A partir do 0. E é verdade. Então, os valores, se em cima, os valores de C, quando eu disse que eu poderia fazer com que n ao quadrado fosse maior do que n mais 1 ao quadrado, eu utilizei o valor 4 para C. E a partir do n maior do que 1, na de baixo eu consigo fazer o inverso, né? Dizer que n ao quadrado vai ser menor ou igual a n mais 1 ao quadrado, utilizando as constantes 1 e 0. O importante aqui é que essas constantes tenham que ser, principalmente a m, seja o valor mais justo, assim, um valor que realmente mais próximo aqui de onde ele começa a ultrapassar esse ponto. Poderia ser qualquer valor? Poderia ser a partir daqui. Falar que a n é a partir do 10. Seria verdade também.
mas o que a gente quer é um valor mais justo e que esteja mais próximo, então, desse ponto aqui, que é o ponto ótimo, que quando ele realmente começa a dominar, uma função começa a dominar a outra. Então, partindo disso aqui, a gente caminha um pouco mais. Então, a partir disso, a gente tem a primeira anotação, que é a anotação chamada Big O, ou O grande. Como é que funciona essa anotação Big O? A gente está querendo, então, um limite superior, e a definição é basicamente o que a gente estava, aquela mesma definição de limite assintótico anterior que a gente estava vendo. Então, para eu dizer que uma função g de n é O de f de n, então ela é, se existe duas constantes c e m, tais que g de n vai ser menor ou igual a c f de n para todo n maior do que m. Então, basicamente, a mesma definição anterior. Só que aqui a gente está tentando, então, definir então, qual essa notação, né, superior entre duas funções, para dizer que uma domina assintoticamente a outra. Depois a gente vai ver as aplicações dessa notação, Big O. Por exemplo, se eu disser que um algoritmo é quadrado, então, que é quadrático, então é n ao quadrado, né? Se ele é O de n ao quadrado, então quer dizer que no pior caso, por exemplo, ele vai ser quadrático. Ele vai ter uma função lá que vai ser dada a entrada, por exemplo, de 10, ele vai demorar 10 vezes 10, 100. Vai ser quadrático. E aí a gente vai para a notação Big O. A gente olhar. Então, por exemplo, que eu disse que G de N é O de F de N. Então, ele domina assintoticamente. Como ele fala aqui, né? Lê-se que G de N é da ordem de, no máximo, F de N. Então, é um limite superior. Eu estou dizendo que a G de N aqui vai ser, no máximo, O de F de N. Por exemplo, quando dizemos que um programa aqui, T de N, né, executa em O de N ao quadrado, significa que existem essas duas constantes C e M, tais que, para um valor a partir de M, o T de N aqui vai ser sempre menor do que N ao quadrado. Então, eu vou te dizendo que se um algoritmo é quadrático, ele vai ser no máximo quadrático, desde que eu encontre essas duas constantes. Então, o mais importante aqui é encontrar esse valor de M, em que eu garanto isso aqui, e que a partir desse momento ele vai ser sempre superior, e o valor também desse C, que multiplica a função f de n, né, para garantir que ele vai estar sempre acima. Então, a partir desse momento aqui, essa função vai estar sempre acima. Nunca vai retornar. E a g de n é o que a gente está querendo analisar. Então, quando eu falo que ele é da ordem de O de f de n, é porque eu vou achar esses dois números que eu vou garantir que o n lá vai ser sempre superior aqui. Vamos a exemplo aqui. Então, se eu digo, por exemplo, que g de n é n mais 1 ao quadrado, essa é a minha função. E logo eu falo, então, que g de n é da ordem de n ao quadrado. Então, ele é a notação O dele, né? O grande, ele vai ser O ao quadrado. Como é que eu provo isso? Achando os valores de m, por exemplo, m igual a 1 e m e c igual a 4. Por quê? Porque se eu tenho lá a função do lado esquerdo aqui, a função que eu quero dizer, que é, eu disse que g de n é O de n ao quadrado. Então, eu quero dizer que g de n é menor ou igual a esse lado da equação aqui. Primeiro eu coloco n ao quadrado, depois eu coloco a constante, que no caso aqui é 4. 4n ao quadrado, para n, o m aqui tem que ser maior do que 1. Então, para todos os valores que acima de 1, eu digo que essa função aqui vai dominar assintoticamente a n mais 1 ao quadrado. E a gente já viu isso, né? Então, por exemplo, se eu começar aqui com 1, 1 mais 1, 2. 2 ao quadrado, 4. E esse aqui, 1 ao quadrado, 2. 1 ao quadrado, 1. 4 vezes 1, 4. Então, é maior ou igual? É igual. A partir do número 2, esse lado aqui vai ser sempre maior. Então, nesse caso aqui, eu estou dizendo que, realmente, g de n, que é n mais 1 ao quadrado, ele é O de n ao quadrado.
Um outro exemplo, eu posso dizer também que o g de n aqui agora mudou. O g de n vai ser uma função linear, no caso n. Então, se eu der o valor 10, vai ser 10. Se eu der 100, a saída vai ser 100. Se eu der 1.000.000, a saída vai ser 1.000.000. E eu estou dizendo que ele vai ser a função f de n aqui é n ao quadrado. Então, sabemos que g de n é O de n ao quadrado, pois se eu der o valor de m 0 e o valor de c igual a 1, o c aqui igual a 1, esse lado aqui vai ser sempre maior do que o lado do g de n, que é o n aqui, que é a função que a gente está tentando ver, né? A gente está tentando dizer que ele é O de n ao quadrado. Pronto, já garanto, então, que n realmente é O de n ao quadrado. No entanto, eu não garanto, por exemplo, o contrário, que f de n ele não é O de n, não é linear. Por quê? Porque eu nunca vou encontrar duas constantes C e M que satisfaça esse lado da equação. O que eu estou querendo dizer? Quando eu tenho aqui a função, né, aqui eu disse que n vai ser menor ou igual a n ao quadrado. Estava querendo ver isso aqui, provar isso aqui. Eu provei que o n vai ser sendo 0 e o c igual a 1. Então, o c igual a 1 e o m igual a 0. Eu consigo provar que esse valor da equação aqui vai ser sempre superior ao lado a esse daqui, né, que é o n. No entanto, o contrário não é verdade. Se eu tenho aqui um n ao quadrado, eu nunca vou achar um valor c de n aqui, um c, que multiplicando n vai ser maior do que esse outro lado da equação. Porque qualquer valor que eu colocar aqui, o quadrado vai ser sempre maior. Então, se eu começar com 0, posso dar aí, no caso, qualquer valor. Mas a partir de um certo momento, eu nunca vou garantir, por exemplo, que a gente vai ter aquilo lá, que o c de n, né? Já que o c de n ele quer se linear, assim, e o n ao quadrado, mesmo que eu dê um valor de c, sei lá, 1.000, no início pode ser que a função ultrapasse. Mas vai ter um ponto aqui que o c, essa n ao quadrado, ela vai fazer isso aqui e vai ser sempre maior do que a n, porque ela é quadrática. Então, a partir desse ponto aqui, desse m, então, a partir desse m aqui, eu vou ter sempre a n ao quadrado aqui vai ser sempre dominar a outra. Eu nunca vou achar um valor de c e de m que satisfaça essa equação. Logo, eu não posso dizer que n ao quadrado é O de n. Mas o contrário eu posso. Eu posso dizer que a gente provou, né, que existe, então, se uma função g de n, ela é O de n ao quadrado. Porque eu consegui os dois valores, tanto de c quanto de n. Uma outra coisa importante. A gente está dizendo aqui que a g de n, nesse exemplo, né? Eu tenho uma função g de n que é 3n ao cubo mais 2n ao quadrado mais n. Ela é O de n ao cubo? É. Porque basta eu mostrar que, por exemplo, para n igual a c, o c igual a 6 e o m igual a 0, essa equação aqui vai estar sempre superior a esse outro lado aqui. Então, para qualquer valor a partir do 0 aqui, esse lado aqui vai ser sempre maior. Pode testar aqui que a gente vai garantir isso aqui. Então, a partir do m igual a 0, né? Então, n maior ou igual a 0, e o valor de c aqui igual a 6, esse lado da equação aqui, do 6n ao cubo, vai ser sempre maior do que o lado anterior. Eu posso dizer também que ele é O de n à quarta. Eu consigo mostrar também que esse lado da equação aqui, por exemplo, vou até puxar aqui para
para falar. Então, eu tenho aqui que é 3n ao cubo mais 2n ao quadrado mais n. Tem que ser menor ou igual a n à quarta. Se eu botar, por exemplo, um 6 aqui, e para um n, então aqui no caso o c vai ser igual a 6 também, e o m também 0. Para esses dois valores aqui, eu já garanto que esse lado da equação que eu acabei de fazer aqui vai ser sempre maior do que esse outro lado da equação. Então, eu garanti que provei aqui, né, que essa função aqui, né, g de n, ela é também O de n à quarta. Então, ela é O de n à quarta. Só que o problema disso aqui é que a gente está tentando achar um limite superior mais justo. Como seria isso? Por exemplo, eu tenho na sala pessoas que têm diversos tamanhos. Mas eu falo que o limite superior da altura do pessoal da sala é 2 metros. Então, esse seria o limite mais justo e bem próximo do real mesmo. Porque não vai ter ninguém acima de 2 metros, por exemplo, na sala. Em uma sala. Mas eu poderia falar também que eu dizer o seguinte, olha, nessa sala aqui não vai ter ninguém maior do que 4 metros. É verdade também, porque ninguém vai ter 4 metros. Mas quando eu digo que ninguém vai ter mais de 2 metros, é uma medida mais real e mais justa do que eu dizer que ninguém na sala vai ser maior do que 4 metros. Então o que a gente está tentando encontrar é essa medida o mais próximo possível para o nosso algoritmo, né, para dizer qual o limite superior dele e essa notação. Por isso que ele fala aqui que esse algoritmo ele é O de n ao cubo e é também O de n ao quadrado. Mas dizer essa afirmação é um pouco mais fraca, né, porque O de n ao cubo é um limite mais justo para essa equação. Então, sempre a gente tem que ter cuidado com isso, né? Assim, dizer qual é o limite mais justo para justamente permitir a comparação dos algoritmos. Também, esses algoritmos ele têm algumas propriedades. Essa notação Big O, ou notação O grande. Então, se eu tenho uma função que é f de n, por exemplo, quadrática, ela vai ser O de n ao quadrado. Sempre. Então, se eu tenho uma função que é n ao cubo, ela vai ser O de n ao cubo. Então, essas são algumas propriedades. Se eu tenho uma constante que multiplica, por exemplo, o O de f de n, eu tenho uma função n ao quadrado e tenho uma constante 10, por exemplo. Então, 10 vezes n, O de n ao quadrado vai ser também, não vai afetar o limite superior dela. Ela vai continuar sendo n ao quadrado. Se eu tenho duas funções, né, n ao quadrado e outra n ao quadrado, por exemplo, somar as duas, seria 2 trechos de código, né, que, por exemplo, seria O de n ao quadrado e outro O de n ao quadrado. Ele vai continuar o algoritmo todo sendo O de n ao quadrado, que é o limite superior aqui. Se eu tenho um O de n ao quadrado, por exemplo, de um O de f de n, ela vai continuar também sendo O de f de n. E se eu tenho duas funções distintas, né, duas operações distintas, uma que é O de n e a outra que é O de g de n, por exemplo, essa aqui for n ao quadrado e essa n ao cubo. Então, vai ser o máximo das duas. Se eu tenho um algoritmo, por exemplo, que um laço faz em n ao quadrado, o outro faz em n ao cubo, então meu algoritmo total vai ser então o máximo desses dois, que no caso é n ao cubo, que é o máximo entre n ao quadrado e n ao cubo, o cubo é maior. Então eu digo que o meu algoritmo vai ser O de n ao cubo. Se tiver uma multiplicação, então basicamente eu vou fazer, vai ser O da multiplicação. E se eu tiver um f de n que multiplica um O de g de n aqui, também vai ser a multiplicação dos dois. Como exemplo para isso daí, a gente tem aqui, por exemplo, a soma. Imagine que eu tenho um código aqui, que eu estou desenvolvendo um código, em que uma parte de um laço for lá, por exemplo, ele faz rapidamente em O de n. Então, ele é linear. No outro trecho do código lá, eu tenho um código que é
n ao quadrado. E mais para frente eu tenho um outro pedaço de código lá que ele resulta em n log n. Mas basicamente, no geral, qual vai ser a notação do meu algoritmo? Ele vai ser qual o limite superior do meu algoritmo? Então, a gente analisa primeiro aqui os dois primeiros trechos. Então, ele vai ser pelas propriedades anteriores, né? Se eu tenho um odd f de n mais um odd de n ao quadrado, então vai ser o máximo entre aqueles dois. Entre n e n ao quadrado, qual é o máximo? N ao quadrado. Então, dentro desses dois trechos, o máximo aqui está sendo O de n ao quadrado. Beleza. Agora, bora comparar, então, o n ao quadrado mais o n log n, que foi o resultado dessa primeira equação aqui. O máximo entre n log n e O de n ao quadrado, qual dos dois aqui é maior? O n ao quadrado. Então, o meu algoritmo, apesar de ter alguns trechos que vai ser executado em ordem linear, no geral, eu mostro que ele vai ser O de n ao quadrado, porque vai ser o limite superior. Então, pode ser que ele dado uma determinada entrada, a gente vai dizer que ele vai ser, no pior caso aqui, né, O de n ao quadrado, que é o limite superior desse algoritmo. Ele não vai ser pior do que isso. Se eu tenho na notação Big O o limite superior, eu posso ter também o limite inferior. O limite inferior vai dar basicamente como se fosse o melhor caso do meu algoritmo. A equação parece igual, mas note que a equação original que eu estou querendo garantir é que eu tenho um g de n e um f de n. Então, eu digo que ele vai ser ômega, uma função vai ser ômega de um f de n, então vamos para a definição, né? Uma função g de n e f de n, se existe, ela vai ser ômega de f de n, né? Se existem duas constantes c e m, tais que g de n vai ser maior ou igual ao c f de n para todo m maior do que n. O que muda da anterior, a notação O para a notação ômega? É o sinal aqui invertido. Se antes eu tinha menor igual, agora eu tenho maior igual. O que quer dizer, como mostra aqui no gráfico, é que eu vou tentar encontrar uma função, um valor de C e de M, em que antes ele estava por cima, agora eu tenho que garantir que ele fique por baixo da função original. Então, a partir desse ponto M aqui, eu vou garantir que essa função vai estar sempre por baixo da que eu quero comparar. Então, se eu achar esses valores de C e de M, que faça com que ele fique sempre por baixo, eu vou dizer que ele tem a notação, então, ômega. Ele vai ser ômega de f de n. Como eu vou mostrar isso? Por exemplo, no exemplo ele já está mostrando, né? Eu tenho a função, então, g de n é 3n ao cubo mais 2n ao quadrado. Eu estou dizendo que ele é ômega de n ao cubo. Então, basta eu dizer que o c aqui é 1 e o n 0, para eu garantir que esse lado da equação aqui vai estar sempre por cima desse outro lado aqui, né, que vai estar sempre maior. Então, qualquer valor a partir de 0 aqui, então, 0 ao cubo dá 0, 3 vezes 0, 0. Esse lado aqui também dá 0, então 0 mais 0, 0. E aqui também vai ser 0. Então, é maior ou igual? É igual, então está valendo. Se for 1, 1 ao cubo, 1, 3 vezes 1, 3. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. 2, 3 mais 2, 5. 1 ao cubo, 1. Então, 5 é maior do que 1? É. E assim, se eu for testando todos os valores aí maiores do que 0, né? A gente vai garantir, então, que esse n ao cubo aqui vai estar sempre por baixo da nossa 3n mais 2n ao quadrado, que é essa daqui. Então, se eu conseguir então, o C e o M, eu garanto então, que ele é a notação ômega. Existe mais uma notação que seria o θ. O θ nada mais é do que eu garantir que ele é tanto O grande quanto ômega ao mesmo tempo. Então, eu vou ter aqui pela definição, a gente vai ver, né, que uma função g de n é θ de f de n se
existem duas constantes, C1 e C2, tais que 0 menor do que C1Fn é menor igual a G de N, menor ou igual a C2F de N, para todo N maior do que M. Note que essa parte aqui nunca muda, né? Que é sempre a partir de um M que seja maior do que um determinado N aí. No entanto, aqui, o que a gente está falando é o seguinte, ó, isso aqui vai ser o meu ômega, que é aquele símbolo aqui, o ômega. E esse outro lado da equação aqui, eu vou garantir que ele vai ser O grande. Então, basicamente isso. Eu tenho que garantir que ele vai ser tanto ômega quanto O grande ao mesmo tempo. Se eu garantir isso, eu vou ter, então, dizer que ele vai ser θ de uma f de n. Deixa eu ver se aqui tem um exemplo. Não tem um exemplo, mas essa função anterior aqui, a gente poderia mostrar, por exemplo, que ele vai ser tanto ômega quanto θ. Então, por exemplo, então aqui eu estou dizendo que 3n ao cubo mais 2n ao quadrado tem que ser menor ou igual, porque eu estou calculando agora o ômega, a um valor de n ao cubo. Quais seriam esses valores? Se eu disser, por exemplo, que c igual a 5, então se eu botar um 5 aqui, e o m igual acho que 0, ele já vai funcionar. Vamos ver? Então, se o n for maior do que 0, maior ou igual a 0, então 0 aqui vai zerar tudo, e 5 vezes 0 aqui também vai ser igual, né? 0. Se eu colocar o m agora, 1. Então, 3 elevado a 1, deixa eu ver, 1 ao cubo, 1. 3 vezes 1, 3. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. 3 mais 2, 5. Nesse caso aqui, 1 ao cubo dá 1. 5 vezes 1, 5. 5 é menor ou igual a 5? É. E a partir desse valor aí, com 2, esse lado da equação aqui já vai ser sempre maior. Então, eu garanti também que ele vai ser O de n ao cubo. Se eu garantir esses dois valores ao mesmo tempo, então essa função aqui, ele vai ser tanto θ, como também O, porque eu vou ter um CF de n aqui, né? Um CF de n aqui. Opa. Um CF de n, que eu vou garantir então que ele vai ter que ser tanto superior quanto inferior. Então esse seria um limite justo. Tanto no pior caso quanto no menor caso, esse algoritmo G de n aqui, ele será, eu estou garantindo que ele vai ser θ. Vai ser um θ, né? Vai ser tanto no melhor quanto no pior caso, eu vou garantir que ele vai ser a mesma complexidade. E aí, por isso que ele fala aqui que o limite assintótico aqui, nesse caso, é um limite firme. Porque eu provei que ele, tanto o superior quanto o inferior dele eu provei ao mesmo tempo que ele é ômega e O. Se eu conseguir os dois, eu digo que ele é θ desse valor. É um limite superior firme. Bem, se eu tenho duas funções que tenham o mesmo comportamento assintótico, por exemplo, uma função f de n e outra g de n que tenham o mesmo comportamento quadrático, por exemplo, o que vai diferenciar eles vai ser basicamente uma constante. Eu não posso dizer que um vai ser melhor do que o outro, porque então essa notação big O aí, ou com ômega, por exemplo, não vai fazer diferença, porque eles estão na mesma classe
quadrático, por exemplo. Mas o que vai diferenciar eles é a constante. Como nesse exemplo aqui. Eu tenho o f e o g, que eles são linear, né? F de n vai ser igual ao 3g de n. Então, todos os dois vai ser O de n. O de n também, todos os dois. No entanto, a gente pode observar aqui que o f de n é mais lento, porque ele demora 3 vezes mais do que o g de n. Logo, se eu tenho dois algoritmos que estão na mesma classe, basicamente eu vou pegar o mais rápido. Foi o que a gente falou logo no início, quando falou de que dependendo do algoritmo, né, utilizando o mesmo, a gente não poderia testar, dizer que um algoritmo é melhor do que o outro, utilizando o nosso hardware. Teria que ter uma função matemática, né, uma maneira matemática, um computador teórico para executar. Nesse caso aqui, como os dois estão na mesma ordem, seria essa função matemática está na mesma ordem, eu poderia usar um computador e ver qual dos dois é mais rápido para o que eu quero. E aí, nesse caso aqui, o que está diferenciando é somente essa constante. Então, eu poderia usar só o g de n, que ele é muito mais rápido do que o f de n, porque o f de n demora 3 vezes o g de n. E faz sentido eu comparar, então, utilizando um computador ou olhar as constantes que multiplicam. Da mesma forma, a gente não pode ignorar essa constante de que multiplica, por exemplo, o valor c. Porque, como no exemplo que eu vou mostrar, a gente tem um algoritmo, por exemplo, que ele vai ser O de n. Não quer dizer que o tempo todo ele vai ser mais rápido do que o algoritmo quadrado. Dependendo da função ou do c que está multiplicando esse valor aqui, esse daqui vai ser executar um pouco mais rápido. Como nesse exemplo que vai mostrar aqui. Por exemplo, a gente tem um programa que leva 100 unidades de tempo para executar. E o outro que leva 2n ao quadrado. Então, qual dos dois é o melhor? Na verdade, vai depender do problema. Porque para n igual a 50, como ele vai mostrando aqui, menor ou igual a 50, o programa 2n ao quadrado vai ser muito melhor e muito mais rápido do que o 100n. Mas a partir desse valor aqui, né, que seria a partir de 51, esse algoritmo aqui já é muito mais rápido. Já vale mais a pena. Então, a constante que está multiplicando aqui também tem que ser levada em consideração. Porque é como aquele valor de m que a gente está falando, né? Então, dependendo de um determinado valor de m para frente, a gente garante que ele vai ser melhor. Mas, anterior àquilo, não necessariamente pode ser que um programa seja melhor do que o outro. Como nesse caso. Bem, essa então a gente acaba aqui a parte de análise assintótica. Como é que a gente utiliza isso? Por exemplo, a gente vai ter problemas de uma determinada ordem. E aí a gente pode comparar os algoritmos. Por exemplo, se eu digo que o algoritmo vai ser O de 1, ele vai ser tempo constante. Então, o que seria um algoritmo de tempo constante? Independe da entrada, se eu der a entrada 10, 100, 1000, 1 milhão para n, ele vai retornar no mesmo tempo. Vai fazer o cálculo lá, por exemplo, um algoritmo se eu der a entrada x, ele vai me retornar x ao quadrado. Independente se eu der 100, 1 milhão, 10 milhões, ele vai fazer no mesmo tempo o processamento desse valor. Então, eu digo, por exemplo, que essa função aí, ela é constante. Independe do valor que eu coloco, ele vai demorar o mesmo tempo. Sei lá, 2 segundos para me retornar a resposta. Já um algoritmo, uma classe superior, né, a gente tem uma hierarquia. O mais rápido seria esse tempo constante, porque eu sei qual é o tempo que ele demora. A gente pode ter algoritmos que seja de log de n. Qual a função desse log? Basicamente, é como se fosse matar números grandes. Então, números grandes, por exemplo, da ordem de milhões ou 1000 milhões, ele vai ser reduzido pelo log. Então, algoritmos nessa classe aqui, ele vai ser muito rápido. Como ele mostra aqui, por exemplo, log com n igual a 1000, então log de n na base 2, por exemplo, log de 1000, a base 2 vai ser próximo de 10.
Se eu mudar o n para 1 milhão, o algoritmo não vai demorar mais do que 20. Vai ser basicamente 20. Então ele cresceu. Apesar de eu ter multiplicado aqui 100 mil vezes a entrada, né, de 10 para 1 milhão, mas o algoritmo não cresceu na mesma proporcionalidade. Ele executa, ao invés de 10, ele apenas dobrou para 20. Então, esses algoritmos que tem log, nesse caso aqui, né, de log de n, ele vai ser melhor, vai ter também bem rápido, assim, vai ter um processamento bem rápido. Uma classe acima, né, que seria a gente está indo em ordem crescente de complexidade. Então, o algoritmo mais rápido seria os constantes, o segundo mais rápido seria os que tem log, o terceiro mais rápido seria da ordem de n, que seria os de ordem linear. Por exemplo, se eu der um vetor com 1000 posições, a gente vai garantir que ele vai fazer, por exemplo, só uma passagem por esse vetor. Então, ele é linear, ou duas vezes o mesmo vetor, mas ele não vai ter multiplicação, por exemplo, dos vetores para dar ordem quadrática. Então, geralmente, esses algoritmos aqui estão na ordem, por exemplo, o máximo que a gente estava procurando, o algoritmo do máximo. Ele vai estar nessa ordem aqui, porque eu faço uma passagem no vetor para procurar o maior valor dentro desse vetor. Eu passei uma vez, encontrei o valor, pronto. Ele me devolve. Então, esse daqui, esses algoritmos são lineares. O max-min também ele é linear, porque apesar de a ordem dele a gente no pior lá era 2n, né? Menos 1. Então ele acabava sendo a ordem de n. Então esses algoritmos aqui são bem rápidos também, porque dependendo da entrada, ele vai fazer apenas algumas passagens pelo vetor, mas não vai ter nada muito complexo. Então se eu tenho um vetor de tamanho 100, se eu aumento para 200, ele vai dobrar o tempo de execução. Então, ele não aumenta tanta complexidade assim, ele apenas dobra. Já os algoritmos acima desse tem o n log n. Então, eu vou ter o n multiplicado pelo log desse valor de n. Então, como eu falei, o log vai matar um pouco esses valores grandes. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui o n igual a 1 milhão. Então, eu vou multiplicar 1 milhão vezes o log de 1 milhão na base 2, que dá 20. Então, 20 vezes 1 milhão, 20 milhões. No entanto, se eu aumentar, por exemplo, para 2 milhões, no caso eu dobrei o n, né, para 2 milhões, ele vai pouco mais que dobrar o tempo de execução, porque vai ser 2 milhões vezes log de 2 milhões na base n. Quando eu multiplico, eu vou ter o valor aqui, aproximadamente 42 milhões. Então, eu dobrei o valor, eu vou quase que dobrar também o tempo de execução. Um pouco mais do que dobra. Então, ele é pior um pouco do que o O de n, mas não tão muito. E acima do O n log n, a gente vai ter os algoritmos quadráticos. Geralmente, esses algoritmos quadráticos são aqueles que têm multiplicação de matrizes, que trabalham com matrizes. E aí, a complexidade dele aumenta. Por exemplo, quando eu tenho 1000, então vai ser 1000 vezes 1000. Então, o número vai ser da ordem de 1 milhão. E se eu dobro esse valor, o valor quadriplica. Então, vai ser multiplicado por 4. Da mesma forma, eu vou ter algoritmo que vai ser do tipo cúbico. Então, se eu der uma entrada, por exemplo, 100, ele vai fazer 1 milhão de operações. Se eu dobrar aqui para 200, ele vai multiplicar esse valor aqui por 8. Então, ele vai sempre piorando, né? Então, um algoritmo quadrático já demora bastante para fazer determinadas operações. Mas ainda assim é bem utilizável, inclusive n igual a 3. Aí a gente entra, então, nos algoritmos que a gente chama complexidade exponencial. Que ao invés, antes eu tinha lá o n elevado a alguma coisa, por exemplo, a 2, a 3 aqui, agora o que eu tenho é o contrário. Eu vou ter uma constante elevado ao valor de n. E aí, é o que eles chamam de complexidade exponencial. E são algoritmos, assim, basicamente, como ele está falando, né, de força bruta. Por exemplo, tentar adivinhar uma senha em um determinado banco, por exemplo.
vai testar todas as possibilidades. Ele vai testando todas as possibilidades, como as possibilidades são gigantes, então pode ser que eu demore muito tempo. Então, por exemplo, aqui, se o n for 20, a complexidade do meu algoritmo aqui vai ser 2 elevado a 20. Então, o tempo de execução aqui, né? Cadê? O tempo de execução é cerca de 1 milhão, porque 2 elevado a 20 vai dar quase 1 milhão. Mas se eu aumento esse n aqui dobro para 40, isso aqui fica um número quase intratável. Um exemplo é aqui com um outro pior ainda, né? Seria os algoritmos do tempo O de n fatorial. Em que, nesse caso aqui, o comportamento dele é muito pior, muito pior do que os 2 elevado a n, por exemplo. Nesse caso aqui, se o n for 20, ele vai ser 20 fatorial, que vai ser esse número aqui que tem 19 dígitos. Se o n for 40, ele vai ser um número com 48 dígitos. Então, a complexidade dele aumenta, assim, como fala, exponencialmente. Nesse caso aqui, vai muito pior ainda, quando o algoritmo é fatorial. Nessa tabela de custo aqui, só para a gente ter uma ideia, tendo um computador qualquer, né, um computador normal que a gente tem em casa, a gente analisa aqui as complexidades. Então, aqui no N, a gente tem quando a gente vai aumentando a entrada, e no eixo aqui, a gente vai mostrando a complexidade do algoritmo. Então, por exemplo, algoritmo que é do tipo O de N, né? Então, se eu aumentar lá 10, 20, 30, 40, 50, 60, ele só vai aumentando em ordem linear, demora 6 segundos. Então, modifica pouco. Já algoritmo quadrático, a gente vê que, por exemplo, quando a gente vai aumentando o valor, ele vai aumentando, né? E chega aqui a 36. 6 vezes 6, 36 segundos. Se é ao cubo, ele vai aumentando e demorando ainda mais. Então, com 60, ele vai demorar 316 segundos. Se é do tipo da ordem à quinta, ele vai demorar, por exemplo, aqui 13 minutos para calcular com 60 entradas. Com n igual a 60. Aí a gente vem para as classes piores aqui, né, que são os algoritmos exponenciais. Então a gente vê, por exemplo, que com n com 10 valores pequenos, ela é rápida. Mas quando a gente vai aumentando a complexidade aqui, por exemplo, com n 40, já vai demorar 12 dias. Com n 50, vai demorar 35 anos para executar esse algoritmo num computador normal. Com n 60, vai demorar 366 séculos. Então, não tem computador que vai conseguir tratar esse algoritmo aí com 2 elevado a 60. Com 3 elevado a n, fica pior ainda. Então, aqui com 30, a entrada de 30, a gente demora 6 anos para processar. Com 40, já demora 3.855 séculos. Com 60, a gente já vê que demora 10 elevado a 13 séculos. Eu acho que é antes da criação do mundo ainda. Então, são algoritmos assim impossíveis de utilizar, dependendo do tamanho da entrada. Então, basicamente, o que a gente quer, pelo menos quando a gente está desenvolvendo os algoritmos, é tentar achar esses tempos polinomiais. São os algoritmos do tipo n elevado ao quadrado, por exemplo, n ao quadrado, n ao cubo. Que esse daqui os computadores conseguem utilizar, como a gente viu na tabela. Consegue fazer em um tempo razoável. Mas quando a gente parte para os algoritmos exponenciais, não é assim, é mais para um limite teórico, para a gente saber a complexidade do problema. Mas, basicamente, a gente não vai ter algoritmos que servem, né, para serem utilizados. Então, o ideal é a gente desenvolver algoritmos ou utilizar algoritmos que tenham tempo polinomial. Da mesma forma, a gente... então, esses algoritmos que são do tipo exponenciais, e para n's grandes, eles são chamados intratáveis. Porque, como a gente viu, né, ele cresce tanto que não tem como desenvolver um computador que consiga processar aquelas informações, que demora muito tempo. Já quando a gente desenvolve em tempo polinomial, ele é chamado de algoritmo bem resolvido, porque a gente consegue resolver ele em um computador, ainda que demore lá, dependendo da entrada, né, dias, meses, anos, mas consegue resolver.
em tempo, em um determinado tempo. Uma outra coisa que a gente pode ter é o seguinte: a gente falou que esses algoritmos exponenciais eles são quase que inúteis, né? Porque dependendo da entrada, pode ser que a gente não consiga utilizar eles. Mas se o n for pequeno, muitas vezes ele é até mais rápido do que alguns outros algoritmos. Por exemplo, ele fala aqui, né, que 2 elevado a n, ele é mais rápido do que o algoritmo, por exemplo, n à quinta, para valores menores ou iguais a 20. Então, para n pequeno, pode ser que eles sejam bem mais rápidos. E aí, pode ser utilizado. Mas quando cresce o n, que é justamente quando a gente utiliza essa notação big O, é porque a gente está falando de n grande. Então, quando começa a crescer o n, aí ele torna intratável e inútil, basicamente, para a gente. E ele fala também aqui, né, que alguns algoritmos podem ser úteis, por exemplo, o simplex para programação linear. Ele, no caso médio, ele executa mais rápido do que os outros algoritmos na prática, né? Mas no pior caso, ele é exponencial. Então, se tiver o pior caso dele, ele vai ser ruim. Mas como no dia a dia a gente utiliza basicamente o caso médio, né? Não vai ser sempre o pior caso. Ele utiliza, né? Ele é bem rápido. Mas esses algoritmos assim são exceções. Geralmente, os algoritmos exponenciais eles são inúteis, assim, não tem como utilizá-los. Por exemplo, um problema desse tipo é esse do caixeiro viajante. Como é que funciona o caixeiro viajante? Eu quero sair de uma cidade, C1 aqui, por exemplo, tenho que passar por todas as cidades, C2, C3, C4, e voltar para C1, passando por alguma aresta, por essas arestas aqui, apenas uma vez. Então eu não posso vir aqui de C1 para C2, depois voltar aqui e ir para cá. Não posso fazer isso. Eu tenho que passar pela aresta somente uma vez. Qual é esse problema? Esse problema aqui é do tipo exponencial. Então, nesse caso aqui, né, uma solução para o problema seria C1, C3, C4, C2, C1, que é essa volta aqui. Mas para valores, por exemplo, acima de 50, por exemplo, esse algoritmo aqui já seria, nesse caso, né, esse algoritmo ele é fatorial. Então, se eu tenho um 5, vai ser 4 menos 1, 5 menos 1, 4. 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2, e aí, beleza. O número de adições vai ser poucas. Nesse caso aqui, teria 24, né? Foi o anterior. Anterior não, né? Foi o anterior, lá com poucas entradas. Nesse caso aqui, com 50 cidades, o número de adições já explodiria. Já seria 10 a 64. Então, não teria computador para resolver esse problema. Ele fala, né, que demoraria, por exemplo, 10 a 45 séculos para executar esse número de adições com 50 cidades. Então, se eu utilizar esse algoritmo do caixeiro viajante do jeito que todas as possibilidades que tem com 50 cidades, já seria intratável. Assim. Não tem como computador no mundo, nem juntar a computação total do mundo aqui vai resolver ele em tempo rápido. Então, nesse caso aqui, para o caixeiro viajante, a gente pode utilizar a heurística, que seria o relaxamento desses problemas, né, que aí a gente consegue utilizar um computador, por exemplo, para achar uma rota. Mas, se for analisado do jeito estrito um algoritmo, nesse caso ele acaba sendo até inútil. Análise assintótica, porque a gente tem medidas para comparação de algoritmos. Então, dado um determinado problema, como por exemplo o caixeiro viajante, a gente poderia achar um algoritmo, tentar encontrar um algoritmo polinomial. Mas esse problema do caixeiro viajante ele é inerentemente exponencial. Não tem como resolver ele de exponencial, não. Fatorial, né? Então, não tem como ele resolver ele de maneira mais rápida do que isso, a não ser que eu utilize heurísticas. E já é um outro assunto. Mas do jeito tradicional eu não consigo. Então, dependendo do problema, sei lá, uma multiplicação de matrizes. Eu sei que multiplicação de matrizes, basicamente o limite é quadrático, porque já que eu tenho uma matriz, vai ser n por n. Então, se eu tenho uma matriz de 10, vai ser 10 por 10. Então,
provavelmente os algoritmos vão ser quadráticos nesse problema. Então eu tenho que achar um algoritmo que seja mais rápido dentro dessa classe dos quadráticos. Poderia usar um n ao cubo, mas eu sei que o mais rápido que eu vou conseguir é n quadrado. Então, se eu conseguir um algoritmo que seja lá 1000 vezes x ao quadrado, então esse algoritmo está dentro da notação n ao quadrado, ele vai ser um O de n ao quadrado, ok. Então vai funcionar para mim. Então ainda está nessa classe de problema. Então basicamente isso que a gente, para isso que a gente utiliza essa notação Big O e a comparação dos algoritmos.